Bom dia a todos e a todas. Sou a vereadora Carol Ribeiro, faço parte da Comissão de Finanças aqui da Casa, como membro. Está presente o vereador Dr. Alexandre Dentista, secretário da nossa comissão, e também presente o vereador Edmilson Souza, acompanhando essa audiência. Obrigado, vereador. Queria também destacar a assessoria que está presente, o Irã, assessor da vereadora Janete Pietá, o Vinícius Mendonça, assessor do vereador Lucas Sanches, a Joyce, assessora do vereador Leandro Dourado, e a Sueli, assessora do vereador Jaime Júnior. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber a Secretaria da Fazenda, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2023, obedecendo desta forma ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão presentes a senhora Patrícia Paulino do Carmo, diretora de Planejamento Orçamentário, o senhor Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor do Departamento do Tesouro, senhor Fábio Roberto Pavão, diretor da Despesa, senhor Márcio Augusto Correia Barbosa, assistente de Gestão Pública, senhor Guilherme Costa Moreira, da Divisão de Planejamento Orçamentário. Gostaria de abrir a palavra para algum vereador que queira fazer alguma questão relacionada ao cumprimento das metas fiscais. Vereador Edmilson, vai usar a palavra? Não? Obrigado. Queria abrir a palavra também aos munícipes que desejarem fazer seus questionamentos, poderão fazê-lo por escrito através do e-mail de mensagem para o e-mail audiências.comissões@guarulhos.sp.leg.br, informando o nome completo, número de CPF, telefone para contato. Juntamente com os questionamentos redigidos, os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e enviar perguntas remotamente por meio da plataforma e-Democracia. Bom, passo a palavra ao senhor Guilherme Costa para que possa explanar para a gente. Bom dia, nobres vereadores, suas equipes, todos que nos acompanham. Vimos hoje apresentar o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2023, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vamos aqui, basicamente, apresentar o relatório resumido da execução orçamentária do primeiro quadrimestre e o relatório de gestão fiscal, o RGF, do primeiro quadrimestre. Como de costume, vamos começar falando das receitas. E antes de entrarmos de fato nas receitas, é bom deixar claro aqui que toda vez que compararmos valores entre anos, vão estar aqui nos slides valores nominais, ou seja, sem o efeito da correção inflacionária. Só para a gente ter em mente, nesse período, acumulado em 12 meses, o IPCA girou em torno de 4,2% e o PIB em 2,9%. Começando, comparando as receitas de 2022 com 2023, primeiro quadrimestre em ambos os casos, primeiro de forma mais agrupada, em receitas correntes e de capital, a gente vai ver uma variação de 3,6% positivo nas receitas correntes, ou seja, um crescimento de 1,9 bi em 2022 para 2 bi no mesmo período de 2023. E as receitas de capital, com um aumento percentual bastante elevado, e aqui indo de 11 milhões em 2022 para 69,7 milhões em 2023. Veremos a seguir de que se trata toda essa diferença. Detalhando um pouco mais essas receitas, e aqui a gente vai subdividir as receitas correntes
em impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuição, nesse caso a COSIP, receita patrimonial, basicamente as rentabilidades de aplicação financeira, receitas de serviço, e aqui vai ter funerária, polo gerador de tráfego, transferências correntes, principalmente o ICMS e o IPVA dentro dessas, e outras receitas correntes, como a maior delas sendo as multas de trânsito. As receitas de capital, a gente vai subdividir elas em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e transferências de capital. Já chamo a atenção aqui, inicialmente, a receita de impostos, taxas, crescendo na ordem de 6%, a COSIP crescendo 13%, a receita patrimonial crescendo quase 70%, indo de 19 milhões para 32. Vamos destacar também o crescimento das transferências correntes, que são o maior volume da nossa receita, 1,188 bilhões, cresceu apenas 1,19%, crescimento abaixo da inflação. Então, apesar de crescimento nominal, há um decréscimo quando olhamos valores reais. Operações de crédito cresceram, a gente vai ver que foi de 5 milhões para 21, e essa diferença toda é explicada pelo Desenvolve São Paulo, que já entrou 18 milhões nesse primeiro quadrimestre. E lá nas transferências de capital, variando bastante também, de 5 milhões em 2022 para 46 milhões em 2023, aqui toda a diferença é explicada pelos 38 milhões do FUNSAI. Quando a gente detalha um pouco mais essas receitas, olhando rubrica a rubrica, e aqui estão elencadas da maior para menor e ao final agrupadas em demais receitas, a gente vai ter como nossa principal receita, mais uma vez, o ICMS. E o ICMS num cenário bastante interessante de queda em relação ao exercício anterior. Então, uma queda de 43 milhões, que significam 7,6%. A gente vê o IPTU crescendo 1%, abaixo da inflação. O ISSQN com um bom resultado, um aumento de 43 milhões, 19% a mais que o mesmo período do ano anterior. O IPVA, bastante aumentado também, 31% maior do que o ano anterior. E aí vou chamar a atenção aqui também para, por exemplo, o IPTU dívida ativa, o penúltimo, com a queda de 32,8%. Esse tem uma explicação clara, que o PPI de 2021 ele teve vigência até março de 2022. Então, de fato, os valores de 2022 ainda sofrem o efeito do PPI de 2021, enquanto em 2023, por enquanto, nenhum programa nesse sentido vigiu. Quando a gente olha essa receita em relação à LOA, aqui a gente tem um cenário que vai chamar a atenção em vários momentos. Essas mesmas receitas apresentadas lá atrás, agora a gente vai comparar elas com o que a gente estimou na nossa lei orçamentária. Algumas receitas, como o ICMS e o ISSQN, são constantes durante o exercício, ou seja, elas não sofrem variação sazonal. Era esperado para essas que não sofrem variação sazonal estar próximos a 33%. A gente não vê isso com o ICMS, por exemplo, nem com o ISS. Já outras receitas têm caráter sazonal, por exemplo, o IPTU e o IPVA, que têm a maior receita acumulada no começo do exercício. Então, essas a gente vê um IPTU tendo arrecadado 48% do orçado. Em exercícios anteriores, nesse momento, a gente estava num número parecido, 49%, 50%. A gente vê o IPVA em 81% do orçado. O normal em exercícios anteriores ficava próximo a 60%, 70%, então um desempenho bastante bom do IPVA. A gente vai ver demais receitas, como, por exemplo, a dívida ativa de IPTU, com só 14%. É bastante abaixo do que a gente esperava para o período, ainda neste momento. A seguir, nós vamos falar de despesas. E da mesma forma, começando falando delas de maneira mais agrupada e depois detalhamos um pouco mais. Inicialmente aqui, a gente vai ver uma grande variação do valor orçado inicial. O valor orçado inicial de 2022 era de 5 bilhões, indo para 6,2 em 2023. Orçado atualizado, 5.300 no primeiro quadrimestre de 2022 para 6.759 no primeiro quadrimestre de 2023. Quando a gente compara percentualmente, a gente vai ver que os valores empenhados são um pouco maiores do que
do que no exercício anterior, sendo 50% agora contra 47% no ano anterior. Os valores liquidados bastante próximos e pagos um pouco abaixo. Quando olhamos em valores absolutos, por conta de um orçamento bastante maior em 2023, esses valores são sempre bastante maiores, empenhados indo de 2 bilhões e meio para 3,4, liquidado de 1,3 para 1,6 e pagos de 1,1 para 1,4. Quando detalhamos essas despesas em despesas correntes, e aí a gente vai dividir elas em pessoal e encargos, juros, encargos da dívida e outras despesas correntes, e as despesas de capital, sendo quebradas em investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, a gente vai chamar a atenção aqui, pessoal e encargos subindo 21%. Então, muito desse efeito do aumento foi o encerramento do pagamento do PDV, que aumentou um tanto a despesa com o pessoal nesse primeiro quadrimestre de 2023. Juros e encargos da dívida, bastante maiores também. Outras despesas correntes subindo 39%. Investimentos subindo 77%, aqui já despesas com Desenvolve São Paulo, com CAF. Inversões financeiras, uma queda de 69%. E aqui em inversões financeiras, a única despesa é o aporte de capital na Proguaru. Então, como a maior parte das dívidas da Proguaru foram sanadas no ano anterior, foi necessário maior aporte de capital em 2022 do que vem sendo em 2023. A seguir, a gente vai mostrar aqui as despesas, o orçamento por órgão, por cada secretaria, ao final agrupados por conta de espaço na tela. Encabeçando a lista, mais uma vez, como já é costume, a Secretaria de Educação, com um orçado atualizado de 1,7 bi, seguida da Saúde, com 1,5 bilhões. Secretaria de Gestão, que agora agrupa a folha de pagamento toda em suas despesas, com 776 milhões. Encargos gerais, 792. Secretaria de Administrações Regionais, 425 milhões. Obras, 606 milhões, contando aqui inclusive com os recursos vinculados de Desenvolve São Paulo e CAF, por exemplo. Seguindo das demais. A seguir, a informação em forma gráfica dos valores pagos. E aqui a gente vai ver bastante clara a discrepância da ordem de grandeza do orçamento das secretarias. A gente vê a saúde lá em cima com 451 milhões já pagos, seguida da educação com 330, encargos 230, gestão 200 milhões e a partir daí já em outra ordem de grandeza demais secretarias. A seguir nós vamos falar dos resultados fiscais e o primeiro deles que a gente vai falar é o resultado primário. A gente vai aqui, resultado primário é a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Receitas primárias ou receitas não financeiras são aquelas que decorrem da atividade fiscal do Estado. Dessa forma, a gente quebrando elas aqui em receitas primárias correntes e de capital, a gente tem 1,8 bi em receitas primárias correntes, 48 milhões em receitas primárias de capital, que dá um total de 1,9 bi em receitas primárias totais. Já nas despesas, em despesas primárias correntes, 1,4 bi, despesas primárias de capital, 44 milhões. Da diferença entre as despesas totais e as receitas totais, a gente tem um superávit primário de 463 milhões neste momento. A meta prevista na LDO, ela abarca até valores negativos da ordem de 397 milhões, nesse momento, então, cumprindo com a meta com uma folga bastante confortável. Seguindo ao resultado nominal, que na prática ele vai ser para nós a diferença da dívida fiscal líquida entre um ano e outro, a gente vê a nossa dívida consolidada variando 2,9% de 31 de dezembro de 2022 até o final do primeiro quadrimestre de 2023. Então, a variação da dívida em si não é grande coisa. Entretanto, quando a gente olha as deduções, a gente vê uma diferença bastante grande. Então, a gente vê a disponibilidade de caixa subindo de 768 milhões para 808. A gente vê os restos a pagar processados reduzindo bastante, de 214 milhões no encerramento do exercício anterior para 48 milhões no encerramento do quadrimestre atual. E eis aí a grande diferença, que vai dar para nós uma variação da dívida consolidada líquida da ordem de 15,8%. Dessa forma, a dívida fiscal líquida do município vai de 1,820 bilhões em 31 de dezembro de 2022
para 1.532 no final do quadrimestre. Uma variação de 288 milhões, que nós vamos chamar aqui de resultado nominal, negativos, bastante abaixo da meta, o que é desejável nesse caso, de 170 milhões positivo. Trazendo um histórico aqui em gráfico de resultado primário e nominal, e é interessante deixar bastante claro aqui que para resultado primário é desejável valores positivos, é desejável que tenhamos mais receitas que despesas, enquanto para resultado nominal, que é a minha variação da dívida fiscal líquida, os valores negativos são desejáveis. Então a gente vê que nesse momento, como sendo tendência nos últimos pelo menos 3 anos, a gente vê resultados primários positivos e resultados nominais negativos. A seguir, anexo 7 do relatório resumido da execução orçamentária, os restos a pagar. E aqui a gente vai dividir ele em 2 fases. A parte superior da tabela são os restos a pagar processados. E a parte inferior, restos a pagar não processados. Vão estar divididos aqui entre o Executivo, a Prefeitura e o IPREF, e o Legislativo, a Câmara. Então a gente vai ver que até 31 de dezembro de 2022, tínhamos um total de 209 milhões em restos a pagar processados. Desses foram pagos 177 milhões, cancelados 0,46 milhões, e restam, ao final do primeiro quadrimestre, um saldo de 31,8 milhões em restos a pagar. Já os restos a pagar não processados, a gente parte de 425 milhões em 31 de 12 de 22, dos quais foram liquidados 277, pagos 260, cancelados 42 e resta um saldo de 120 milhões. É um saldo bastante grande, entretanto, pode ser que nem todo ele seja liquidado. Pela experiência, a gente acredita que a maior parte desses 120 milhões vão ser cancelados. Então, na realidade, hoje, esse saldo é bastante menor. Seguindo, a gente vai mostrar aqui o resultado previdenciário. A gente vai dividir o resultado previdenciário entre seus 2 fundos. E a gente tem aqui o fundo capitalizado e o fundo financeiro. Que fique bastante claro, o fundo capitalizado é aquele formado por servidores admitidos após setembro de 2000, enquanto o fundo financeiro é formado por aqueles servidores admitidos antes de setembro de 2000. No fundo capitalizado, hoje, aposentados e pensionistas representam 0,8% dele, ou seja, a maior parte dos constituintes do fundo estão na ativa. Situação contrária à do fundo financeiro. Lá no fundo financeiro, a gente já chega a ter 73% de aposentados e pensionistas. Ou seja, é um fundo composto na maior parte por inativos. Isso vai dizer muita coisa sobre eles, porque o fundo capitalizado é, nesse momento, um fundo superavitário, enquanto o fundo financeiro é um fundo deficitário. Olhando para os números, e a gente vai comparar aqui entre as colunas a previsão da receita e o que foi realizado até o primeiro quadrimestre, e o mesmo para as despesas. Então, começando pelas receitas, a gente prevê para o exercício todo 330 milhões em receitas e até o momento foram realizados 99 milhões. Bastante próximo do que era esperado para essa fração do exercício. Quando a gente vai olhar para as despesas, a gente vai ver aqui um esperado para o exercício inteiro 4,6 milhões e executado até o momento 1,98. Bastante confortável a situação da diferença entre as receitas de 330 milhões e as despesas de 4 milhões, a gente tem um superávit nesse momento do fundo capitalizado de 313 milhões estimados para o ano e já realizados até o primeiro quadrimestre de 2023 de 97 milhões. Fazendo a mesma análise agora com o fundo financeiro, a gente vai ver que o resultado é bastante diferente. Se lá as receitas eram bastante superiores às despesas, aqui a situação é a inversa. A gente vê em receitas estimadas para todo o exercício 45 milhões, e essas receitas seriam as contribuições dos segurados e as contribuições patronais principalmente. Até o momento foram realizadas 16 milhões, sendo 8 de contribuições dos segurados e 6 milhões de contribuições patronais. Já quando a gente olha as despesas, e a gente vê que estimado para o exercício aposentadoria 196 milhões, dos quais já foram pagos até o momento 55.
e pensões por morte, estimadas para o exercício em 58 milhões, e no primeiro quadrimestre já sendo pagas 12, a gente vê um total de despesas em 67 milhões, frente a somente 16 milhões em receitas. Tudo isso deixa a gente com um resultado aqui negativo em 51 milhões. Resultado negativo em 51 milhões significa que o executivo aporta ao IPREF 51 milhões só nesse primeiro quadrimestre para cobrir o déficit do fundo financeiro. Vamos a seguir falar dos limites. E o primeiro limite aqui, limite com pessoal. A despesa bruta com pessoal, 2,2 bilhões, sendo desses 2 bilhões pessoal ativo, inativos em pensionistas, 218 milhões, e outras despesas de contratos de terceirização, 0,46. As despesas que são descontadas, e aqui 167 milhões só em indenizações por demissão voluntária, então são as despesas com o PDV, e também inativos e pensionistas pagos com recursos vinculados. Tudo isso deixa a gente com a despesa líquida com pessoal de 2,36 bilhões, que representam 38,9% da receita corrente líquida, neste momento enquadrados nos limites da Lei de Responsabilidade. Olhando em gráfico histórico, a gente vê que nesse momento segue enquadrado ao final do primeiro quadrimestre. Olhando a seguir, a gente vai ver o limite da dívida consolidada do município. A gente viu lá no resultado nominal a variação dela em relação ao exercício anterior, e aqui a gente vai ver o valor da dívida em relação à receita corrente líquida. Então, mais uma vez aqui, a gente vai ver que a dívida consolidada não varia tanto assim. Ela vai de 2 bilhões 474 milhões para 2 bilhões 401, do final do exercício anterior para o final do primeiro quadrimestre. E essa dívida sendo constituída de dívida contratual e precatórios. Essa variação pequena. E nas deduções é onde está a chave da redução expressiva que a gente viu aqui, sendo boa parte do aumento da disponibilidade de caixa e outra parte da redução dos restos a pagar. Dessa forma, a dívida consolidada líquida vai de 1,820 para 1,555, que representa 29,7% da receita corrente líquida. Olhando mais uma vez em gráfico, esse 29,7% é o mínimo histórico desde que essa mensuração é feita nesse formato. Quando a gente olha para a dívida previdenciária, o limite da dívida previdenciária, a gente vai ver aqui um fenômeno interessante que se iniciou no exercício de 2022. A gente vai ver aqui a dívida previdenciária da mesma forma, a dívida consolidada em 591,85 milhões, não teve variação. A variação está de fato nas deduções. E toda ela praticamente agrupada na disponibilidade de caixa. Quando a gente aplica as deduções, a gente vê que a gente tem uma dívida consolidada previdenciária negativa. Isso acontece desde 2022, significa que a gente tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Ou seja, hoje teríamos recursos financeiros suficientes para pagar toda a dívida previdenciária do município. A seguir, o limite de operação de crédito. Até o momento, e aqui são contados somente os recursos recebidos dentro do exercício, no primeiro quadrimestre, temos aqui operação de crédito contratual interna, são recursos do Desenvolve São Paulo. Praticamente todo esse valor de 21,6 milhões, que representa 0,4% da receita corrente líquida, totalmente enquadrado nos limites impostos de 7% e 16%. A gente vai ver aqui agora, já nos aproximando do final, o limite de gasto com educação. E nesse momento, no primeiro quadrimestre, essa análise ela aparece um tanto deformada, né? A gente vê que no momento a aplicação no ensino em 48% de despesa empenhada. Por quê? Muitas despesas são empenhadas para todo o exercício, então é normal que nesse momento esse valor esteja bastante acima. O esperado e projetado para o exercício todo é ficar próximo de 26%, como é de costume. Então a gente vê receitas de impostos somando 1,2 bi, mais receitas vinculadas de QES, rendimento de aplicação, restituições, recursos recebidos do Fundeb e as aplicações do Fundeb, dá um total de receita arrecadada da ordem de 1,4 bi. O total aplicado no ensino, e aplicado aqui chamamos os valores empenhados até o momento, 609 milhões, da relação entre eles, do aplicado e a receita arrecadada, 48,8%.
A mesma análise feita para a saúde, a gente também vai ver que 37% nesse momento é quando consideramos valores empenhados. Até o final do exercício, o normal é que esse valor seja um pouco reduzido. Então, no momento, falamos de um total de receita de 1,5 bilhões, sendo receita de impostos 727 milhões, transferências da União 42, transferências do Estado 744, e sendo aplicado até o momento na saúde, em valores empenhados, 566 milhões, que dá para nós, na relação, 37,42%. É o que tínhamos a apresentar. Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional necessário. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, Guilherme. Como sempre, você nos traz a explanação, né, em todas as audiências de forma bem clara e objetiva. Eu esqueci de dizer que quem quisesse fazer alguma questão, né, no final, e a nossa assessora está aqui e ninguém se inscreveu. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer uso da palavra, fazer alguma pergunta. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino, aproveito para consignar a presença da vereadora Vanessa de Jesus, do nosso presidente da Comissão de Finanças, vereador Geraldo Celestino, e também das assessorias do vereador Pastor Anistaldo e da vereadora Carlinda Tinoco. Com a palavra, vereador. Bom dia, vereadora Carol. Primeiro, agradecer Vossa Excelência por ter presidido essa audiência, acabei me atrasando. Saudar aí a equipe da Secretaria da Fazenda, que sempre está aqui prestando conta à população de Guarulhos, a Comissão de Finanças e Orçamento. E atrasei, acabei ficando preso no estacionamento, coisas de cidade grande, né? Mas foi muito bem conduzida, Carol. Então, só faço uso da tribuna para agradecer aí a senhora ter assumido a presidência e dirigido tão bem a essa audiência. Obrigado. Obrigada, vereador. Gostaria de agradecer também a todos da Secretaria da Fazenda, a senhora Patrícia Paulino, o senhor Oscar Otávio, o senhor Fábio Roberto e ao senhor Guilherme Costa Moreira. Bom, como não há mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente audiência. Obrigada a todos, tenham um bom dia.